Olá a todos, aqui é o Pai Paulo, eu sou o diretor do Instituto Aparium e dirigente do terreiro de Umbandaime Três Luminares, e hoje nós vamos começar um assunto muito importante e que é muito pouco comentado, estudado, analisado e praticado por inúmeras pessoas, né? Nós hoje vamos começar um estudo sobre a reforma íntima. O que ela é, a grande confusão que a maioria das pessoas fazem, principalmente misturar a reforma íntima com a salvação, com algum tipo de salvação espiritual ou salvação divina, né? E aí está o grande problema, porque as pessoas, muitas delas, principalmente as religiosas, elas se focam em um tipo de processo religioso, mas se esquecem que religião nenhuma salva. E isso nós vamos conversar aqui com todo amor, muito respeito, tá certo? Isso daqui apenas é uma conversa que eu estou tendo com todos vós. Não esqueçamos que o nosso intuito aqui, na maioria dos vídeos que vocês vão assistir, são para os nossos alunos aqui do Instituto, que estão aprendendo ainda muitos conceitos, estão aprendendo ainda sobre muitas coisas, e eu tenho que falar uma linguagem um pouco mais leiga, né, sem entrar às vezes em alguma coisa muito profunda, mas vocês observando os nossos vídeos, né, vão poder fazer suas pesquisas, acessar nossa plataforma também. Nossa plataforma é aparium.com.br. Nesse momento ela está sendo alimentada com bastante matérias de colaboradores, e caso você tenha interesse de nos ajudar, mande as suas matérias, sugestões, né? Mande os seus estudos, ajude-nos, porque o nosso objetivo aqui é despertar. Mas despertar quem? Despertar o leigo. Essa é a nossa função, despertar agora o leigo. Porque existem muitos canais, né? Já existem muitas pessoas que já estão nessa fase de despertamento, já muito evoluídas, né? Mas o nosso intuito aqui é que nós possamos trazer um pouco do conhecimento, a partícula da luz de Deus, né, para as pessoas um pouco mais leigas, que às vezes não têm acesso a uma literatura muito específica, às vezes não têm condições de comprar um livro, fazer um curso mais aprofundado, né, participar de palestras que são caras, e aqui no Instituto nós fazemos tudo gratuitamente, né, e procuramos propagar a verdade, a partícula da verdade, porque ninguém tem a verdade plena, né? Mas partículas delas. Então, aqui nós conversamos, abordamos vários assuntos, tiramos várias dúvidas, tiramos as nossas dúvidas, né? Porque nós também não sabemos tudo, né? E através dos nossos colaboradores, dos diretores, dos nossos médiums, nós vamos um ajudando o outro, e é justamente que nós vamos fazer isso através dessa matéria hoje, desse estudo, que nós vamos falar sobre a reforma íntima. Primeiramente, vamos falar qual é a necessidade da ajuda que as pessoas querem, as pessoas necessitam. Muitos vêm nos procurar, principalmente por causa das aflições,
depressões, crises de ansiedade, crises financeiras, sintomas diversos, né, de mal-estares. Muitas pessoas, principalmente aqui no Instituto, começam a nos procurar porque começam a ter aqueles fenômenos de ver vultos, ouvir vozes, né, sensações, muitas vertigens, agonias extremas. E, como é dito nos vídeos anteriores, é quase sempre uma reprise do que a gente fala, né? Muitos procuram o facultativo, procuram os médicos, os psicólogos, os hospitais, procuram as religiões, e graças a Deus a todos esses que vão atrás de ajuda, né? Mas tem muitos que vão atrás de ajuda, mas o próprio ajudador, a própria casa onde vão, às vezes não tem as ferramentas necessárias, às vezes por falta de conhecimento, ou porque às vezes não querem, necessitam da pessoa sempre nessa necessidade de estar aflita, de ter que buscar o socorro, né, daquela pessoa específica, e vai levando assim a pessoa em banho-maria, de dia a dia, traz um pouquinho de alívio hoje, amanhã já está em crise de novo. Mas hoje, através deste estudo, pretendemos que você adquira algum tipo de conhecimento para que você mesmo se ajude. Esse é o nosso intuito. Nós não queremos prender você aqui em tratamentos infinitos, em consultas infinitas. É o enxugar gelo. Então nós vamos ter uma conversa séria. Ela é um pouco complicada, né? Até mesmo, às vezes, de eu poder me expressar em alguma coisa, porque essa parte da reforma íntima ela é muito abrangente. E as pessoas confundem muito o que é reforma íntima, né? Confundem muito. E a maioria das pessoas não estão preparadas para fazer uma reforma íntima, não estão preparadas. Porque a reforma íntima, ela não é uma coisa bonita, ela não é uma coisa fácil, pelo contrário, ela traz muita dor, muita dor. Porque a reforma íntima, como o próprio nome diz, é reforma do nosso interno. E muitas pessoas, principalmente as religiosas, não conseguem se auto-enxergar. Elas veem aquilo que a maioria das pessoas no externo vê. Mas a maioria das pessoas que estão fora, às vezes não conseguem ver a nossa intimidade, o nosso eu interior. E nós mesmos fugimos dessa batalha que é nos auto-enxergarmos, né? Então, a necessidade de ajuda hoje das pessoas, principalmente com depressão, principalmente com crises de ansiedade, agonias, né? Conflitos, problemas pessoais, problemas financeiros, problemas familiares, problemas no amor, problemas no trabalho. Muitas pessoas acham que é os outros o problema. Sim, também. Mas esses outros são apenas 1% do nosso problema. Num grau de 0 a 100%, todas as pessoas, espíritos, trabalhos espirituais malignos, entidades, tudo isso corresponde a apenas 1%. Porque os outros 99% é um problema e é uma culpa nossa, de cada um de nós, começando por mim e até vós que está me assistindo.
aos nossos alunos, que nós conversamos bastante, né? Então, o que é que causa todos esses transtornos? O que é que causa a minha dor? O que é que causa a sua dor? O que causa a dor da sua família? O que causa o seu aperto financeiro? A sua falta de sucesso? O seu progresso? O que é que causa? Então, no tempo que eu vou discorrer aqui com vós, eu vou tentar, da melhor forma possível, explanar todos esses problemas e todas essas causas e as principais soluções. Salvaguardando que, primeiramente, eu vou pedir antecipadamente desculpas por alguma frase, por alguma colocação, às vezes, que eu posso fazer. E eu, nesse momento, eu me encontro mediunizado, então eu recebo muitas informações ao mesmo tempo. Às vezes pode ficar até um pouquinho, uma conversa um pouco desconexa, né? Às vezes até um pouquinho difícil de entender, tá certo? Às vezes posso estar falando uma coisa de uma hora para outra e num outro assunto completamente aleatório, mas que nesse momento eu me encontro mediunizado e conversando junto com os guias, junto com os seres, né? Muita gente falando e a gente vai ponderando sobre as coisas. Então, primeiramente, a necessidade da ajuda. Por que que você procura ajuda? Porque você já chegou no momento da sua vida que você já não está aguentando mais. Tantos obstáculos, tanta coisa que você tem feito que parece que não dá frutos. Por mais trabalho árduo que você faça, por mais que você tente, aquilo parece que não vinga. Quando você se coloca à frente, às vezes de algum trabalho, de algum projeto, né, de algum tipo de liderança, muitos que conversavam com você param de conversar. As pessoas não te levam muito a sério. Falam, poxa, mas fulano ou fulana é tão fraquinho e agora já está aqui. Não vamos dar crédito para eles. A sua saúde anda debilitada, cansaços extremos, parece que a sua vitalidade foi sugada, uma falta de motivação, uma falta de vitalidade, enfermidades no corpo que começam a aparecer, não só por causa da idade. Você pode ser uma pessoa nova, está passando por tudo isso que eu estou falando. Você procura emprego, não acha. Você conversa com as pessoas, às vezes expõe uma opinião, você fala alguma coisa e é completamente interpretado de forma errônea. Você fala, às vezes, uma palavra, eu te amo, e a pessoa fala assim, como assim? O que você está dizendo? Eu só falei que eu te amo. Não, você não disse isso. Não, eu acabei de dizer, eu apenas disse, eu te amo. Não, não, não. Você falou outra coisa. E isso que eu estou dizendo, irmãos e irmãs queridas, é o que acontece com a maioria das pessoas ao redor do mundo. Você mesmo, senhor, senhora, irmão amado, irmã amada, pode reparar na sua casa que às vezes você abre a boca para um assunto tão simples, gera uma guerra, uma discussão completamente desnecessária.
Uma outra coisa são os pensamentos. Uns pensamentos intrusivos que não saem, não param. Aqueles pensamentos de raiva, ódio, mágoa. Uns pensamentos de vingança, não saem. Fora as fraquezas, fora os vícios. Pessoas que se aproximam de você, que às vezes querem apenas se aproveitar do seu trabalho, querem se aproveitar do seu dinheiro, do pouco que ele tem ou do muito que você possa ter. Pessoas que querem ser ajudadas, mas não querem te ajudar. Então isso, irmãos e irmãs amados, é o que acontece com quase a totalidade das pessoas. Até aquelas pessoas que têm muitos recursos financeiros, muito dinheiro, muitas propriedades, também sofrem. E como sofrem? Porque é uma luta diária para manter o que tem ou para angariar mais coisas materiais. Mas o espiritual, a maioria deles não tem. Atendemos pessoas aqui no Instituto que têm muitos recursos na parte financeira, mas você olha a pessoa, você vê o quão pobre ela é de espírito. São pessoas às vezes abandonadas, tristes, solitárias. Nós atendemos também pessoas com muito pouco recursos financeiros, e você vê pessoas simples, soberbas, ordinárias, totalmente egoístas. Como pode isso? O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com você? Nós precisamos entender o que está acontecendo com a nossa família. O que está acontecendo com os nossos filhos, com os nossos amigos. Não podemos sair de casa para ir na padaria, não sabemos se voltamos. Pegamos os nossos celulares, é uma enxurrada de propaganda, coisas para comprar, material, coisas para obter. Ligamos a televisão, crime, falcatruas, guerra, programas televisivos que nos põem em aflição, programas infantis que ensinam depravações para as crianças, programas pela internet que levam os nossos filhos ao suicídio. Aonde que nós estamos? Em que mundo que nós estamos? Mas é o mundo que eu e Vossa Senhoria temos ajudado a criar. Pai Paulo, eu não compactuo com essas coisas nenhuma do que o senhor falou. Eu também não compactuo, mas infelizmente o mundo, isso está virando uma normalidade. E como que nós podemos ajudar? Pai Paulo, eu não tenho os recursos financeiros, não posso ajudar esse, aquele outro. Sim, nós podemos ajudar. E no decorrer desse estudo, nós vamos saber como. Nem tudo está perdido. Então, queridos, nós vamos falar um pouco sobre a reforma íntima. O que é reforma íntima e para que serve a reforma íntima? Primeiramente, a reforma íntima, como eu já disse nos vídeos anteriores, não é uma coisa que você consegue fazer sozinho. Pai Paulo, claro que eu consigo fazer sozinho reforma íntima, eu sei disso, eu sei que eu tenho que andar certo, eu tenho que andar na honestidade, eu tenho que andar na verdade. Sim, querido, nós temos que fazer isso, que é a nossa obrigação. Mas precisamos pedir para Deus, porque a reforma íntima não é uma coisa que o humano tem, mas se perdeu aos longos das eras.
mas é uma coisa, é um dom espiritual que Deus tem que nos dar. Nos livros sagrados, nas escrituras bíblicas, nos outros livros, no Alcorão, na Torá, vocês vão ver que, né, precisamos pedir para Deus que nos dê esses dons, porque o arrependimento vem de onde? O arrependimento vem de Deus. O arrependimento vem de Deus, não vem de nós. É Deus que nos faz enxergar o mal que fizemos. É Deus que nos faz perceber a dor que causamos ao irmão. E como que ele faz isso? Por que vem o arrependimento? Porque é Deus, por microsegundos, nos troca de lugar com aquelas pessoas que nós machucamos e acabamos sentindo a dor daquela pessoa. Daí vem o arrependimento. Mas isso precisa ter um coração preparado. A reforma íntima, ela não é apenas uma palavra, ela é um complemento de vários outros dons que nós precisamos, como a caridade, a solidariedade, o perdão, a paz, a honestidade, a verdade, o amor ao próximo, e o mais difícil, numa era como hoje, que é o perdão. O primeiro perdão, para quem quer? Para nós. Temos que nos perdoar. O segundo perdão, para quem quer? Para todos aqueles que nos fazem mal. Para todos aqueles que nos machucam. Para todos aqueles que nos roubam. Para todos aqueles, queridos, que traem o nosso amor, que nos traem, às vezes profissionalmente, jogam sujo conosco. O perdão para os espíritos vingativos de outras eras, de outras reencarnações, que acabam nos encontrando nessa vida, querendo a sua parcela, o seu quinhão da vingança. O perdão, irmãos, para todos aqueles que machucam os outros irmãos. E como que nós fazemos isso? Irmãos, só pedindo para Deus. Só pedindo para Deus. E isso é uma coisa que é somente no nosso íntimo. É somente no nosso íntimo. Então, irmãos queridos, muitos acham que a reforma íntima é apenas irmos para alguma religião. Ah, Pai Paulo, eu não gosto da sua religião, tá tudo bem. Eu não gosto da sua filosofia, tá tudo bem. Mas eu gostaria de ir na outra religião, por favor, vá. Pai Paulo, eu vi uma filosofia assim, por favor, vá. E assim por diante, queridos. Então, as pessoas vão atrás das religiões. Para quê? Para encontrar um alívio às dores, uma solução, que alguém possa ajudá-los nesses apertos, nessas dificuldades. E a religião ajuda? Ajuda. A religião resolve? Não. A religião não resolve. Mas, Pai Paulo, eu ouvi dizer que se eu tiver fé no Jesus, se eu tiver fé em Deus, seguir as Escrituras, eu já estarei salvo. Irmão amado, irmã amada, salvo do quê? Do fogo do inferno? Olha, eu vou trazer assuntos profundos. Você está fugindo do fogo do inferno? Você está fugindo dos demônios? Por que você está fugindo do fogo do inferno e está fugindo dos demônios? Nem o fogo do inferno e nem os demônios podem levar você para o inferno. Não podem. O único que pode levar você para as zonas umbralinas e trevosas são vossos pés, vossas mãos, vossa língua, vossa mente e coração.
Não existe demônio, não existe ser das trevas que tem o poder de fazer você pecar. Não. Mas existe sim o seu poder que você dá a eles, porque você compactua. Pai Paulo, acho que o senhor está com um parafuso a menos. Como assim? Eu escuto casos de espíritos que levam a pessoa a fazer atos obscenos, ao roubo, assassinatos. Sim, mas ele só conseguiu ter êxito porque essas pessoas, de livre e espontânea vontade, deram o seu livre arbítrio a elas. Mas, Pai Paulo, eu conheço uma pessoa que nunca na vida traiu a esposa, mas não sei o que foi que aconteceu, caiu um adultério. Então, ele nunca pôde ter traído a esposa, a ação, mas na mente poderia estar com a esposa, mas com pensamento em outras pessoas, em outras situações, e isso vai alimentando o negativismo dentro dele, vai contaminando as auras, vai contaminando o espírito, e aí os obsessores, quiumbas e os malignos, djinns malignos, conseguem êxito de não controlar, mas fazer com que a própria pessoa tenha vontade de praticar tais atos obscenos. Mas, então, Pai Paulo, eu devo ou não devo ir para uma religião? Mas é óbvio que você deve ir para alguma religião, qualquer uma que seja. Todas as religiões levam a Deus, de uma forma ou de outra. O católico, o evangélico, o neopentecostal, o Islã, né, o judaísmo, né, a Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda, né, o budismo, o espiritismo, entre todas as outras que existem, e ainda existirão muitas outras. Então, devo ir? Deve. Mas como eu devo ir para uma religião? A primeira coisa é consultar a Deus. Dentro do seu íntimo, do seu jeito, tenha uma conversa com Deus e peça, Senhor, Pai eterno, louvado e glorificado sejas tu, Pai. Me auxilie, me guie, me ajude. Eu sou uma pessoa desse jeito, dessa constituição, minha cabeça pensa dessa forma, então me coloque em algum lugar aonde eu possa entendê-lo. Essa é a melhor coisa de pedir a Deus, um lugar aonde você o entenda. Eu recebo pessoas de outros credos aqui. Eles vêm aqui, às vezes já em estado de desespero, e às vezes eu falo para a pessoa, olha, você vai ter que fazer tal processo. E a pessoa fala para mim, olha, até o passo 1, 2 e 3, tá tudo bem. O 4 e o 5 não vou fazer não. Mas por que não vai fazer? Ah, não, porque Deus não se agrada e começa com um monte de coisas. Mas eu trabalho para Deus. Mas dentro da cabeça da pessoa, aquele processo que eu pedi, para ela aquilo não entra ainda na cabeça dela, ela não tem aquele entendimento, então não adianta insistirmos. E como que foi que eu resolvi? Falando para ela, olha, dando coisas para ela estudar, abrir um pouco a mente e falar, olha, você tem que ir nessa religião, nesse segmento religioso, porque é onde está melhor para você entender. E isso aconteceu comigo. Eu não me tornei pai de santo, de Umbanda, assim,
Foi muito difícil, lutei muito com preconceito, com racismo, com o meu mesmo. Preconceito religioso, tudo, imagina. Imagina ver lá um homem de capa, mulher dando risada, coisas assim, imagina, para mim isso era sacrilégio. Ficar lá com charuto, né? E hoje é o que vocês mais me veem, né? Tomar coisas enteógenos. Eu falava, que é isso? A pessoa lá está se drogando, né? Mas agradeço a Deus, Pai piedoso, misericordioso, que me levou por vários caminhos, não me colocou num só. Eu, no começo dos meus estudos, eu sempre ouvi assim das pessoas, olha, você não pode estar com com os pés em duas canoas. Ou você está numa ou noutra. Em duas não pode. E até no começo eu acreditava nessa afirmativa. Mas, quando eu estava com o pé em uma canoa, eu tinha dúvidas. Aquela canoa a qual eu estava não conseguia tirar minhas dúvidas. Tive que sair de lá e ir para uma outra canoa. Na outra canoa eu consegui respostas, mas tive mais dúvidas. E essa também não conseguiu resolver o meu problema. Eu tive que ir para uma outra canoa. E assim por diante. Mas veja bem, olha como estou falando. Eu não estava procurando Deus. Não estava à procura de Deus. Porque Deus eu já tinha achado dentro de mim. Não precisei ir num templo ou numa filosofia para achar Deus. Não, eu achei Deus dentro de mim. Achei o Mestre Jesus dentro de mim. Então, hoje, que esse é uma das funções do Instituto, é o conhecimento sem uma barreira de espiritualidade ali, sem plantar bandeira de religião nenhuma. Todas as religiões são bem-vindas. Todas têm a verdade, todas têm uma partícula da verdade. Nenhuma religião leva à salvação. Quem que leva à salvação? Apenas o vosso coração. Pai Paulo, nas Escrituras, tá que basta cairmos numa água e acreditarmos no Mestre Jesus e no seu Evangelho, já estaremos salvos. Para mim, essa afirmativa nunca fez sentido. Nunca. Nunca. Eu não estou falando que isso é uma mentira. Não estou aqui falando que isso não tem valia. Mas eu acredito dentro do meu coração que é uma interpretação errônea. Quer dizer, eu faço mal diversos anos, faço mal, gosto de fazer o mal, pratico o mal, sou um profissional no mal. Aí, por cargas d'água, algo acontece dentro de mim que eu falo, eu não quero mais fazer o mal, estou cansado de fazer o mal. E aí, eu entro em alguma denominação onde é empírico essa parte. Então, eu faço lá a ritualística do banho, pego, começo a ler o Evangelho de qualquer forma e falo que realmente creio no Jesus. Eu estou salvo? Não sei, eu acho que não. Quer dizer que todos os meus pecados já foram libertos? Irmãos, eu falo isso porque em todas as Escrituras, desde a Bíblia Sagrada, do Corão, da Torá, entre outras, principalmente dentro dos ditos do profeta Isa, ao qual o Ocidente o conhece como Senhor Jesus, né, filho de Maria, que
ele fala tacitamente da reforma íntima, do arrependimento. E o que é o arrependimento? Não é simplesmente falar, eu não vou fazer mais. Isso não é se arrepender. O arrependimento, eu tenho que olhar para dentro de mim, ter a verdadeira noção de todo o mal que eu pratiquei na minha vida até esse momento, reconhecer o meu erro, me pôr no lugar das pessoas que eu machuquei, porque aquela frase, né? Quem bate, esquece, mas quem apanha, não. Então, como eu posso ser salvo se ainda um irmão meu, ao qual eu prejudiquei tanto, está magoado comigo? Eu também aprendi sobre a justiça divina, sobre a lei de ação e reação, sobre o karma, sobre o dharma. Então, uma simples cerimônia, mesmo feito com muito amor, carinho e fé, como pode me garantir a salvação? Se as próprias escrituras, os próprios ditos do Mestre Jesus, dizem completamente ao contrário. Aí eu faço um questionamento, queridos. Se isso fosse realmente algo factível, por que que os religiosos estão em depressão, em crise de ansiedade, angústias? Ué, já não estão salvos? Já deveríamos estar vivendo plenamente, já que eu estou salvo. Eu fiz uma ritualística que eu estou salvo. Então, a partir desse momento, eu teria que viver plenamente. Não é verdade? Tudo o que eu falasse e desejasse deveria acontecer. Meus caminhos deveriam estar abertos porque eu não tenho mais pendência nenhuma. Eu já fiz o cerimonial, já estou salvo. Então, se eu sou uma pessoa salva, então eu ando verdadeiramente lado a lado de Deus, do Jesus, das entidades de luz. Nenhum mal mais poderia me atingir. Vamos partir para a lógica. Porque eu já sou salvo. Nem deveria estar andando na Terra, né? Que é o correto, eu acho que deveria ser isso, né? A gente faz ritualística, já estamos salvos, né? Vamos ascender para o céu já, né? Para que eu vou ficar aqui na Terra? Para me sujar de novo? Então, irmãos queridos, a reforma íntima, ela vem para isso. Ela vem para colocar os pingos nos is. Ela vem, queridos, para que nós verdadeiramente possamos nos arrepender. Como que eu, até pouco tempo, só praticava o mal, tinha prazer no mal, faço uma ritualística e já estou salvo. Que horas que eu aprendi a amar? Ué, porque para eu ir para o céu, eu tenho que amar verdadeiramente dentro do meu coração. Eu tenho que respeitar as outras religiões, respeitar os outros credos, as outras cores, respeitar o gênero sexual das pessoas, as escolhas que as pessoas fazem, tem que respeitar. Não estou aqui falando de coisas de depravação. Eu tenho que respeitar aquelas pessoas que se dão respeito. Um homem, um outro homem, quando se amam, há amor. Uma mulher e uma outra mulher, quando se amam e se respeitam, não tem sujeira. Às vezes são casais mais limpos
do que um homem e uma mulher casados há anos, onde o homem tem que pensar em outras mulheres ou até em outros homens para ter uma vitalidade de homem, para consumar o ato com a sua esposa e vice-versa. Então, irmãos, a reforma íntima me faz abraçar uma outra pessoa de um outro credo, me faz abraçar o branco, o amarelo, o vermelho, me faz abraçar o pobre, o irmão que está lá na sarjeta, sujo, fedido, dá um abraço nele. A reforma íntima, queridos, faz eu ver aquele meu inimigo na rua vir, eu chegar lá e não ter um ato hostil com ele. Olhar dentro do meu coração, não preciso ir lá conversar com ele e abraçar, não preciso. Mas olhar dentro do meu coração e ver que a raiva, o ódio e a mágoa sumiram. Ou se não sumiram, estão sumindo. Como eu, sem a reforma íntima, posso falar que eu ando com o Mestre Jesus? Porque Jesus, na sua época sobre a terra, quando andava, ele não andava com os puros, ele não andava com aqueles que professavam a fé. Para quê? Esses já estão salvos. Ele andava comigo, ele andava com Vossa Senhoria, que somos falhos, que pecamos, erramos. Olha, Jesus andava com toda a classe de sociedade. Andavam com todos. Muitas pessoas não sabem, mas Jesus tinha outros apóstolos, que é óbvio que não vão estar nos livros, né? Mas existem passagens deles, né? Porque, olha só, queridos, muitos vão falar assim, o Pai Paulo está agora blasfemando. Se eu estou, eu não faço por mal, porque é o que está nos livros. Em muitos livros, porque muitas pessoas, quando o mestre fazia a pregação dele, muitos ladrões, muitas prostitutas, muitos caluniadores, entre outros, muitos assassinos, ouviam Jesus, eles não se convertiam na hora, imagina. Mas ouviam a palavra, ponderavam. Esse negócio de, olha, eu ouvi Jesus e daí em um segundo a pessoa já se convertia, isso aí é uma falácia. Porque Jesus tem toda a paciência do mundo para esperar por nós. Então, como eu estava falando, existiam outros apóstolos que as prostitutas que ouviam a pregação e depois iam lá nos prostíbulos e pregavam. Olha, conheci um homem assim, Jesus, e tinha que trabalhar, porque se não trabalhasse não tinha o sustento e ainda apanhava. Mas a pregação do Mestre Jesus estava em seus corações. Muitos ladrões ouviam as pregações de Jesus, refletiam e iam praticar os assaltos, continuavam. Mas pregava para o companheiro de assalto, olha, eu vi um homem assim, 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 assado. E com o tempo largavam essa vida. Porque, irmãos, isso é reforma íntima. A reforma íntima ela não se dá em um segundo. Ela não se dá em um dia, em uma semana, em um mês, em um ano, não. É ao longo da nossa encarnação e de outras encarnações. Quem crê em reencarnação, creia. Quem não crê, todo o meu respeito. Então, a reforma íntima, o que é? Eu tenho que aprender a amar. É a primeira coisa. Amar a quem primeiro? Eu? Pai Paulo, está nas Escrituras, amar a Deus em primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Então,
Eu sou Deus. Foi assim que Jesus disse, ou não? Vós sois deuses. Mas eu sou uma partícula de Deus. Eu sou um filho de Deus, tal qual o Mestre Jesus. Eu não sou diferente. Eu, pelo menos, me considero assim. Eu me considero filho de Deus, tal qual como Jesus. Só que aquele filho rebelde, né? O filho pródigo. Eu sou esse, mas sou filho de Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, se eu quiser chutar essa pedra, eu vou chutar essa pedra. E Deus não se mete nessa história. Mas Deus, que é um verdadeiro ser, ele verdadeiramente existe, é o único Deus, criador de todas as criações e criador de outros deuses e de outros seres, mas Deus é um só. O criador de tudo que há. E por que ele é Deus? Porque ele cria, porque ele faz, porque ele cria os universos? Não. Por uma outra coisa que outras divindades não têm de livre e espontânea vontade, a não ser que Deus mande, que é o amor por todas as criaturas. Por todas as criaturas. Deus ama todas as criaturas no mesmo grau de intensidade. Deus não ama mais o gênero humano e os outros seres não. Nós somos a imagem e semelhança de Deus? Nós somos. Como outras criaturas em outros mundos também são a imagem e semelhança de Deus. Ou você acha que o Deus é um humano de barba, de paletó, está sentado no trono? Acho feio. Né? Quem pensa assim também tem os meus respeitos. Mas não. Deus não tem cor. Deus não tem religião. Deus não tem partido político. Deus não tem os seus escolhidos, os seus separados, os seus salvos, não. Para Deus, todos são os escolhidos e todos são os salvos. Até o homem, a mulher, o ser, a coisa mais maligna que existe nas criações. Deus ama todos iguais. O seu Deus, não. O seu Deus, se não for na tua denominação, ele não é Deus? Se o teu irmão não for da tua filosofia, da tua denominação, do teu credo, então ele não é irmão, ele não é escolhido de Deus? Que horas que Vossa Senhoria recebeu outorga de Deus para falar que você tem esse direito de julgar e falar quem é e quem não é? Eu desconheço, nem o Jesus tinha. Nem Jesus tinha. Então, irmãos, essas construções, estamos fazendo uma construção de pensamento para nós entendermos que a reforma íntima não é uma brincadeira, não é simplesmente uma palavra, não é uma coisa, eu vou fazer aqui, não, é isso aqui. Não! A reforma íntima, ela traz uma desconstrução plena e uma reconstrução. E ela traz outra desconstrução e outra reconstrução até que nós consigamos chegar num ponto aonde nós podemos falar para Deus, eu entendi. Agora eu entendi. A reforma íntima, ela me obriga a eu deixar tudo aquilo que eu acho de certo e de concreto de lado, a pegar o meu copo cheio, ir na pia, jogar o meu copo cheio e pedir para encher de novo, com calma, gota por gota. A reforma íntima me obriga, queridos, a refletir sobre os meus passos. Eu estou fazendo as coisas certas? Por que aquele irmão fica chateado comigo? Por que aquela irmã? Por que as pessoas se levantam contra mim? O que está acontecendo que eu não estou conseguindo enxergar? O mais bonito seria
que nós fôssemos ao nosso inimigo e pedisse: inimigo, por favor, querido, ó, pausa, um minuto, antes de me atacar. Por que você não gosta de mim? Me fala como que você me vê. Por favor, eu não entendo. Para mim, eu sou perfeito. Não tenho mácula, sou uma pessoa iluminada, mas você toda hora me ataca. Por quê? O que você vê em mim ou o que eu fiz e não percebi? Entendem? Vamos continuar aqui. Vamos falar um pouco sobre fé. Irmãos amados, irmãs amadas. A primeira fé que nós devemos ter é em nós mesmos. Pai Paulo, de novo o senhor está vindo com essas heresias. Nós temos que ter fé em Deus e fé no Jesus. Olha, é óbvio que nós temos que ter fé em Deus e fé no Jesus. É óbvio que nós temos que ter essa fé. Mas a primeira fé que nós precisamos ter é em nós. Porque o que adianta eu falar da boca para fora que eu tenho fé em Deus, tenho fé no Jesus, que é para agradar você, da sua denominação? E ao passo que eu não tenho fé em mim, eu não tenho palavra, a primeira fé que tem que ter é em mim. Eu vou ter a fé que eu vou conseguir largar essa minha fraqueza, largar esse meu vício, largar minha mentira, largar minha sexolatria, largar o meu preconceito, o meu desrespeito, largar a minha raiva, minha violência. Oh, não, mas isso daí, Pai Paulo, olha só, o senhor tem que fazer como? O senhor tem que ter fé em Deus, tem que ter fé no Jesus, ler as Escrituras, ir nos templos, né? Rezar. Tá tudo bem, tá tudo certo, você está certo, mas eu tenho que fazer tudo isso para quê? Reflita. Muitos vão dizer, é para se salvar, mas se salvar do quê? A gente volta na mesma coisa. Salvar do inferno? Salvar dos capeta? Eu tenho que me salvar de mim. Sou eu que estou indo com o meu pé, com a minha mão, com o meu coração lá fazer o ato, não é eles. Poxa vida, será que é difícil vocês entenderem isso? Será que é difícil vocês entenderem, até mesmo eu entender, né, que somos nós os culpados? É muito fácil culpar diabo, não sou advogado, não estou defendendo diabo nenhum. Mas eles têm poder porque nós damos. Então, o que adianta eu ter fé em Deus, fé no Jesus, se eu não tenho fé em mim? Se eu não tenho princípios? Tem gente que acorda, levanta a sua cabeça, já pensa em fazer assalto, em adulterar e atrás de mulher, atrás de homem. Já acorda de manhã falando como que eu vou enganar o meu cliente. Não vê a hora da queda de uma pessoa, vai lá, faz as suas imundícies mágicas para atrapalhar o irmão, a irmã. Não vê a hora de praticar o mal. E a maioria dessas pessoas estão aonde? Nas religiões. Por isso que quando uma pessoa fala que é religiosa para mim, eu começo a tremer na base. Mas Pai Paulo, o senhor é religioso. Então, eu também tremo por mim mesmo. Então, olha só, queridos, nós temos que ter fé em nós. Porque Deus e Jesus e toda as hierarquias de luz, eles têm fé em nós. Olha que coisa linda. Isso é facultativo. Isso é certo.
Deus, Jesus, hierarquias de luz, tem fé em nós. Tem fé no nosso amor e no nosso bem. Eles sabem que mesmo que nós cegos e atolados na sujeira, ainda temos chance, porque Deus não vai permitir que nenhum filho dele, homem, jin, ser qualquer outro, se perca. Porque todas as criaturas são Deus. Todos nós temos uma partícula de Deus. Todos nós. Deus tirou de dentro dele centelhas de luz e plantou em vasos infinitos por toda a criação. Essas centelhas de luz são seres vivos dotados de livre-arbítrio, dotados de consciência, dotados de vida, da partícula do amor. E cada centelha de vida escolhe o caminho que quer experienciar. Uns querem ir para a luz, outros querem ir para as trevas, e Deus assim o sabe. E é por isso que Ele nunca vai permitir que por Ele, se perca. Porque todas as criaturas são filhas de Deus. Pai Paulo, quais são as criaturas? Tudo. Os pássaros, os animais, os répteis, o ser humano, os anjos, os djinns, os outros seres, os outros deuses. Nós chamamos o Pai Criador, o Pai Amantíssimo de Deus, porque nós somos limitados. Mas existem outros seres poderosos, os filhos criadores. Nós temos os orixás, nós temos os devas, nós temos inúmeros seres, quer você quer acreditar ou não, para mim não me importa. Para mim não me importa. Mas que eles existem, eles existem. Então o Pai Amantíssimo, glorioso, ele é único. Então não existe outro Pai. Existem vários deuses aí, deuses pequenos. Mas o Pai Amantíssimo, o Pai Supremo, é único. E toda a criação vive dentro dele. Toda a criação vive dentro de Deus. Não vive no externo de Deus, vive dentro de Deus. E Deus apenas permite que toda essa criação viva. Então a fé, queridos, é muito relativo nós falarmos. Temos que ter fé em Deus? Temos. Temos que ter fé no Jesus? Temos. Mas não é mais bonito falar assim, eu tenho fé em mim, mas eu tenho amor em Deus e amor no Jesus? Porque quando nós amamos, nós queremos bem daquela pessoa. Nós fazemos o que está ao nosso alcance para que aquela pessoa fique feliz conosco. Então, eu preciso ter fé em mim, e amor em Deus, e amor no Jesus. Então, vamos falar um pouquinho sobre salvação. Como dito lá atrás, né, sobre a parte das religiões, né, as religiões nos focam na salvação. Não estou dizendo uma específica, eu estou abordando todas. Tá? Então, salvação no quê? Volto de novo na mesma pergunta, na mesma retórica. Salvação do quê? Vamos lá, de novo. Do fogo do inferno? Dos demônios? Do quê? E as religiões nos ensinam
e nos manipulam que dentro de X denominação, lá está a salvação. E se você não estiver naquela denominação, você não está salvo. Então, nós temos um pequeno problema. Porque qual era a religião do Jesus? Todo mundo vai falar, judeu. Então, ele não professava muito bem o judaísmo, que Jesus era o seu maior crítico. Ele defendia, sim, as palavras de Deus, mas não como o judaísmo era praticado naquela época. Ele tinha muitas dúvidas. E ele não era um praticante do judaísmo fervoroso, ali, fazendo tudo. Porque Jesus, qual era a religião do Jesus? A religião do Jesus era amar. Ponto. Essa que era a religião do Jesus, amar. Então, ele pregava às pessoas o amor. Mas o que era o amor? Ele pregava a retidão, a reforma íntima. Irmãos, irmãs amadas, olha, veja bem. Nós sempre atrelamos Jesus à religião. Jesus está ligado intrinsecamente às religiões. Deus está ligado intrinsecamente às religiões. Pelo amor de Deus. Né? Pleonasmo aqui. Né? A missão do Jesus foi com que nós amássemos a Deus sem religião nenhuma. Eu posso ser ateu? Posso. Tem algum problema? Não, nenhum. Ah, mas eu não creio no seu Deus, tá ótimo. Show de bola, não tem problema. Melhor assim. Melhor assim. Um quadro em branco. Mas você anda na retidão, anda na verdade, na honestidade, pratica a caridade. Tá aí a sua salvação. Eu sou ultra religioso. Dentro das minhas práticas. Rezo, faço minhas rezas, rezo quase o dia inteiro. Mas não fico ali só rezando. Eu vou atrás das minhas obras. E quais são as minhas obras? Minha reforma íntima. Não adianta eu sair daqui, pegar 1 quilo de comida, ficar distribuindo 1 quilo de comida, volto e começo a falar mal do meu irmão, da minha irmã, ter inveja de um, ter inveja do outro, ter raiva, ter ciúmes, ter inveja. Ué, o que eu fiz? Nada, perdi meu tempo e dinheiro. Então, o que é a salvação? Para as religiões, é a salvação dos umbrais, dos infernos, e que se eu não estiver lá numa prática religiosa ou hastear uma bandeira, o Jesus personal daquela religião não vai me aceitar. O Deus pessoal e personalizado daquela religião também não vai me salvar. Eu não vou ter lugar no céu. Que céu? Que céu é esse? O céu do católico, o céu do protestante, o céu do umbandista, o céu do muçulmano, que céu? O céu do budista? Para que céu que eu vou? Que cada um fala que cada um fala e defende o seu céu, certo? Cada um defende o seu céu. E qual céu está certo? Agora a gente está numa sinuca de bico, né? Qual céu está certo? O seu? O meu? Não sei. Eu falo para todo mundo assim, olha, se eu morrer hoje, aparecer no céu, temos um problema. Temos um problema, entendeu? Por quê? Eu me conheço, sei em que nível que eu estou da minha reforma íntima, então se eu morrer hoje, aparecer no céu, temos um problema. Eu estou longe de aparecer num céu. Por quê? Porque graças a Deus, Deus me deu o dom da reforma íntima, então eu sei em que pé que eu estou. Graças a Deus que eu sei. E ó, estou fazendo isso para melhorar. E como que eu melhoro? Lutando contra mim. Lutando contra as minhas sombras. Lutando contra os meus vícios.
dentro das religiões, eu ainda estou em fase de cura. E eu vou contar aqui para vocês, um pouquinho mais para frente, da onde que está vindo a minha cura e o meu tratamento para comigo. E eu deixo apenas uma dica para vós. Não que seja uma certeza, não que seja uma verdade. Para mim é uma certeza e para mim é uma verdade. E que ela está me ajudando. E como está. Então, que salvação que você quer? A salvação de ir para o céu? Que céu? Céu de quem? A sua denominação religiosa abraça as outras denominações? A sua religião, a sua denominação, eu sendo de outra, você vem comer na minha casa? Tem uma comidinha aqui. Eu separo uma aqui para os meus guardiões, com todo respeito e amor, né? E é da mesma comida que a minha família se alimenta e eu oferto a vós, porque é direcionado a Deus, primeiramente. Você vem comer? Eu ando todo de branco, com os meus apetrechos. Você vai andar comigo? Eu tenho essa cor. Ela te traz alguma repulsa? Eu ando com pessoas do LGBTQI+. Ando com todo orgulho e amor. Sempre fui assim? Não. Extremamente racista e preconceituoso, até quando eu descobri que idiotice e que idiota que eu era. Mas eu ando. Você anda comigo? Mas se você me convidar para ir na sua casa e me convidar para suas práticas, eu vou participar com todo amor. Mas eu vou te convidar para mim, você vem? Eu fui na casa de um irmão, lá teve os trabalhos dele. Meu Deus do céu. Fiquei sonhando por uma semana. Mas fui no amor de Jesus. Me aconteceu alguma coisa? Nada. Eu fui com respeito, fui respeitado com o que tinha lá. Louvado e glorificado seja Deus. E está tudo certo, está tudo bem. Você anda comigo porque eu sou uma pessoa simples. Não consigo ir em coisas muito caras. Mas você vem comigo na coisa simples? Eu posso ir com a sua coisa cara também, nos seus palácios, mas eu vou com as vestes ao qual Deus me permite usar. Você me aceita? A sua fé aceita seu filho ser de outro gênero? A sua filha professar uma outra fé? Você, por você mesmo, olha para o mendigo na rua, lança pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria para ele? Então, tudo isso que eu estou falando para você é o caminhar do Jesus. Jesus entrava em cada bimboca, que vocês nem sabem. Jesus só falava com gente atravessada. Só com gente da pá virada. E você fala? Jesus conversava com todos, respeitava todos. Até aquelas pessoas que desrespeitavam ele. Jesus estava caminhando junto com os apóstolos e veio uma pessoa atrás e xingando Jesus. E xingava Jesus, xingava. E aí os apóstolos queriam ir lá e repreender a pessoa e Jesus não deixava. Vou falar para vocês de um Jesus humano. Aí a pessoa falava uma coisa que, olha, subiu o sangue do Jesus. Ah, subia. Na hora que ele ia, virava, que ele ia dar uma resposta, ele só falava amor, palavras de bênção para ele e voltava a andar. E de novo a pessoa continuava lá e xingava Jesus, xingava. Chegava uma hora que ele respirava fundo, ele ia virar para falar algum desatino, mas ele mesmo, por ele, não conseguia e falava palavras de bênção para ele, palavras de salvação. Isso se repetiu por 3 vezes.
Na última, Jesus vira para a pessoa vem ao encontro dele querendo algo, ele abraça a pessoa e fala, irmão, vem aqui, vai, estou aqui. Vai te fazer bem você me bater, fazer isso, aquilo, aquele outro? Faça. Não, mas por que você vai deixar? Não. Irmão, eu estou indo com todo amor para você e você não quer. Você está com toda essa raiva. Eu estou aqui. A pessoa parou, refletiu, por ela mesma, não precisou da energia do Jesus, ela por ela mesma parou 2 segundos e falou, mas por que eu estou fazendo isso? Olha a reforma íntima. Olha a reforma íntima. Mas por que eu estou fazendo? Por que eu estou com tanta raiva e ódio dele? Ele não me fez nada. Ele não me fez nada, pelo contrário, ainda comi lá atrás, lá uns pão, peixe que ele, meu Deus, por que eu fiz isso? Olha, né? Acho que vamos refletir, tá bom? Então, o que é a salvação? O que é a salvação para você? Irmão amado, irmã amada, o que é a salvação? Você quer ser salva do quê? Vamos lá. A verdadeira missão de Jesus é a reforma íntima. Essa é a salvação de Jesus. Ele veio para o mundo para quê? As pessoas vão falar, nos salvar do pecado. E por ele já estou salvo. Ah, tá mesmo? Então Hitler também está salvo, não está? Mussolini e essa gangue toda. Então está tudo salvo. Não é verdade? A pessoa que te assaltou, a pessoa que te lesou, a pessoa que te traiu, também está tudo salvo. Ué, a missão dele não foi nos salvar? Já estamos tudo salvo. Eu posso tacar fogo no mundo. Estou salvo. A verdadeira missão do Mestre Jesus é nos ensinar o caminho da reforma íntima. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o que é amar a Deus sobre todas as coisas? Não é estar numa religião. É amar o irmão, a irmã, amar o pobre, amar o inimigo. Se amar, se perdoar. Não é estar numa denominação religiosa. As religiões é apenas um caminho norte para nós aprendermos a como louvar e glorificar a Deus, ao Mestre Jesus, a Mãe Maria e todas as hierarquias. Então, Jesus não veio senão para nos ensinar a reforma íntima. Ah, mas ele se sacrificou no madeiro da cruz. Olha que ponto que chegou. Olha que ponto que chegou. Porque se as pessoas verdadeiramente, realmente conseguissem fazer a reforma íntima, isso não teria chegado, culminado a isso. Olha que ponto que chegou o nosso mundo 2026 com guerras. Um louco ensandecido falando que ia matar uma civilização inteira. Nessas guerras aí, fraticidas. Guerra por matéria, petróleo, diz eles, mas não é essa a verdade? Guerra dentro da nossa casa, por causa de política, um é A, outro é B, e param de se falar. Famílias brigando por causa de política, por causa de futebol. Filhos matando pais para querer pegar heranças. Casados se prostituindo, porque já não tem prazer um com o outro, precisam se prostituir para... Adolescentes
hoje, que têm a sexolatria, não querem saber de estudar e trabalhar, querem o dinheiro fácil. Então, qual que é a missão de Jesus? Nos salvar lá no madeiro da cruz? Aconteceu algum problema aí, de lá para cá. Porque olha como que está o mundo. Então, qual que é a verdadeira missão do mestre? A reforma íntima. A reforma íntima. Porque o mestre veio para nos salvar através da reforma íntima. Quando eu me arrependo, quando eu amo meu inimigo, amo meu próximo, amo a Deus, amo Jesus, paro com as minhas práticas malignas, aí assim eu estou salvo. Não preciso de denominação religiosa nenhuma. Eu preciso apenas aprender a amar, a somar, a estar junto, não a dividir, não a fazer segregações. Ah, eu sou da denominação aqui, você é de outra, eu aqui, você lá. Nunca você vai para o seu céu. Nunca. Nunca. Porque você não anda com Jesus. Você anda com você. Você anda com as trevas. Jesus não é isso. Jesus é luz, é amor, é união, é respeito, é compreensão, é paz, é calma, é paciência, é benevolência. Aonde está você aí? Falando que a sua denominação, Deus fala com você, Deus me mostrou, Deus não sei o quê. Não estou duvidando, você realmente fala com Deus, não com o Pai amantíssimo. Você fala com qualquer um aí que se fala que é Deus, mas com o Pai amantíssimo, não. Bom, vamos entrar num assunto muito complicado nesse momento. Quando eu comecei a dizer para vocês que os espíritos malignos, eles conseguem ter acesso a nós, conseguem nos controlar, porque nós não fazemos a reforma íntima. E quem são esses espíritos malignos? Quem são esses espíritos que controlam o mundo, promovem as guerras, as violências e todas elas? Eu vou passar, assim, muito breve sobre isso, não vou me aprofundar, porque isso vai precisar de um vídeo específico, tá? E Jesus nos informou sobre eles. Jesus nos alertou sobre os arcontes, o verdadeiro mal do mundo. Irmãos amados, nós temos o Pai amantíssimo. E nós temos outros seres. E um desses seres que controlam a raça humana na política, nas religiões, é esse daqui que são os arcontes. Eles também estão nos livros sagrados. Os arcontes, eles se alimentam do quê? Da raiva, do ódio, da mágoa, de toda a violência, da sexolatria, de tudo que é mal, eles se alimentam. Então, eles têm em nós o quê? Gado, rebanho. O ser humano, o gênero humano, para eles é um gado e rebanho. E quem são esses seres? São os filhos do demônio? São os filhos de Belial? Bom, podem até ser,
Mas esses seres também são filhos de Deus. Porque Deus criou tudo. Quando você vai num churrasco, numa churrascaria, e você lá está comendo a sua carninha, você está ligando para o boi? Você vai para o inferno porque comeu um bife? Ou comeu um frango? Quando você vai na peixaria, tá lá os peixes todos lá nadando, aí você, eu quero esse peixe, esse. Você pega lá, ele pega o peixe vivo, lá corta a cabeça, põe para você. Você cometeu algum pecado? Você vai para os umbrais porque pegou o peixe e matou? Não, né? Então, para eles, nós somos o gado e para eles nós somos o peixe. Ué, é a pura verdade. Mas e Deus aí? É a mesma coisa. Eu não falei logo no começo que Deus ama todo mundo igual? Ama também o gado, ama também os peixes igual. Ou você está se colocando que você, pelo fato de você ser humano, você é especial? Não é assim que é ensinado? Ah, eu sou especial porque eu sou ser humano, eu sou o, a, a criatura mais divina. Não, olha, filho, nós somos apenas uma das criaturas do Pai Amantíssimo. Nós somos tão especiais quanto o peixe. Se você não acredita nisso, está tudo bem, querido. Mas Deus ama tudo igual, não tem diferença. Deus ama o bom, o ruim, ama o cachorro, a vaca, o homem, o Jin, ama todos iguais. Os seres microscópicos, as bactérias, os vírus, ele ama tudo igual. Porque foi ele que criou. Ele não criou nada com ódio, ele criou tudo com amor. Então, é um alerta que eu faço. Os arcontes, eles controlam a mídia. Eles controlam todas essas imundícias que você fica ali, ó. São eles que controlam, porque eles precisam que a sua mente entorpecida. Eles que estão trazendo essas tecnologias malignas da inteligência artificial. Ela é boa? Ela é boa. Só que ela é inteligente? Não. Nunca a inteligência artificial, vai conseguir chegar ao nível do humano. Nunca. Mas os arcontes querem que o humano se abaixe e fique no nível da máquina. Porque a máquina é burra. A inteligência artificial, ela não pensa nada, ela apenas pega uma informação e te dá aqui. Ela não pensa por si só. Não pensa. E mesmo que pensar, nunca vai chegar no processamento de um cérebro humano. Uma máquina quântica, olha. Então, os arcontes, eles estão nas políticas, nos esportes, nos entretenimentos, nas violências, nas guerras, principalmente nas guerras. Por isso que o humano acaba uma guerra, começa outra, acaba outra, começa, e assim vai. Por quê? Porque as pessoas não fazem reforma íntima. As pessoas não amam a Deus. As pessoas não amam Jesus. Não amam. Não basta ter fé. O que é fé? Fé é o dom do crer. Eu creio. Crer é uma coisa, amar é outra. Então, fica um alerta aqui sobre os arcontes. Estudem. Pesquisem. Estudem. O véu da verdade. Sobre todos essa conversa, essa linha de pensamento que eu estou trazendo a vós, é para justamente, como mostra aqui a figura, né, do
do estudante aqui, do peregrino, tá? Que ele rompe o véu, né? Que separa o nosso mundo de ilusão para a realidade. Nós vivemos num mundo de ilusão. Essa não é a realidade. Nós estamos presos aqui. E nós só vamos conseguir sair desse véu de ilusão com a reforma íntima e através dos estudos. Quando nós diminuímos essa carga virulenta de entretenimento, essas notícias falsas, esses programas malignos que só levam à depravação, à sexolatria, à mentira, a esses ídolos que falam que trabalhar é coisa para bobo. Graças a Deus eu sou bobo, né? Que ir atrás do pão de cada dia, de estudar, é coisa para fraco. Graças a Deus eu sou fraco. Que seguir a Deus é uma coisa para desocupado. Graças a Deus eu sou desocupado, né? E ficam ali cantando com as nádegas, né? Mostrando as partes íntimas, insinuando ao sexo depravado, ao sexo desregulado. Olha os nossos carnavais, pelo amor de Deus. Uma latrina. Irmãos, eu não estou aqui pregando o puritanismo, mas olha, a gente passou de um nível que é complicado. Hoje você não pode entrar num transporte público sem ver cenas asquerosas. E você não pode falar nada. Hoje, ser honesto é um tabu. Os ladrões, os assassinos viram heróis. E um trabalhador que é assassinado, ele é o culpado. As nossas forças armadas, nós temos medo. Nós temos medo. Nós não sabemos com que lidamos. O seu filho, meu filho, ele sai na rua, não sabe se volta. Temos que ficar lá rezando, pedindo para Deus, para criar um milagre e ele voltar, porque se seu filho volta para casa hoje, é um milagre. Agradeça a Deus. Que amanhã é uma outra agonia. O véu da verdade, irmãos, é esse. Prestem atenção, olhem ao seu redor, olhem para dentro de si o que está acontecendo com o mundo e com você. Você concorda com tudo o que está acontecendo? Tudo bem. Você faz parte do mundo, quer viver na ilusão? É o seu direito. É o seu direito. Mas vamos atrás da verdade. Porque é através da verdade que a gente consegue fazer a reforma íntima. Bom, vou agora falar um pouco como eu faço a minha reforma íntima e que caminho que foi que eu segui. Por onde eu galguei? Para eu poder estar aqui junto a vós. Eu, irmãos, com a graça de Deus, eu pude conhecer as religiões de matriz africana. Vim da religião dos crentes. Graças a Deus que eu entrei para os crentes e através dessa religião protestante foi para mim
um marco muito importante. Por quê? Porque graças aos crentes, né, e a sorte que eu tive de pegar pessoas de mente aberta, não de mente fechada, que puderam pegar na minha mão e me orientar sobre as Escrituras, porque eu também não conhecia nada sobre as Escrituras. Vim também do catolicismo. Graças a Deus, aprendi muitas rezas no catolicismo. Aprendi a figura do Jesus, de Maria Mãe Santíssima. E pude, dentro da religião católica, aprender um pouco sobre respeito. Na religião protestante dos crentes, eu aprendi as Escrituras, dentro da visão deles, mas que para mim foi muito importante. Mas, com a católica, com a protestante, eu tinha muitas dúvidas. E aconteciam algo comigo, fenômenos também sobrenaturais, que eu não sabia o que era aquilo e eles não tinham condições de analisar aquilo que eu passava. Então, dentro da visão deles, eu estava com algum espírito maligno, mas não era isso. Infelizmente, dentro dessas duas vertentes, eu não conseguia olhar para dentro de mim. Não que fosse algo que eles não têm capacidade para isso, não é isso. Eu estou falando a minha história, o meu caso. Então, eu vinha já com muitos problemas, não só nessa vida, mas coisas de vidas passadas. E essas duas vertentes, elas não sabiam lidar com problemas de reencarnação. Então, eu passei muitos anos dentro das religiões protestantes e chegou uma hora que eu estava com muitos problemas, porque, como eu falei, eu não conseguia deixar certos vícios, certas fraquezas, por mais que eu tentasse, rezasse, fizesse, tivesse dons, não conseguia. Foi então que eu pedi para Deus um sinal se eu poderia sair e procurar outra coisa. Pedi 3 sinais. E ouvi uma voz falando comigo: olha, vá na mesquita. Meu Deus, mesquita? Mesquita do quê? Uma vez, eu há muitos anos, estudo a espiritualidade. Graças a Deus, graças a Deus. Mas, pelo fato de ter me tornado protestante, os meus estudos pararam, porque eu me foquei só naquela linha deles. Então, eu ouvi uma voz e falou: olha, procura a mesquita. Bom, eu falei: mas meu Deus, procurar a mesquita? Que tipo de mesquita assim? Bom, pedi um sinal. Um sinal foi dado, achei um número de telefone e liguei. E pedi 3 sinais. E aonde que eu fui parar? Eu fui parar no Islã. Só para vocês entenderem, quando eu chego no Islã, eu chego uma pessoa completamente preconceituosa e racista com outras denominações que não fossem aquela. Para mim, todo o resto eram pessoas endemoniadas, perdidas, entendem? Que eu não deveria ter nenhum tipo de amizade ou proximidade, foram isso que me doutrinaram. Mas, com a misericórdia de Deus, eu
ficava inquieto por causa disso. Não só com as matrizes de outras religiões, mas até com pessoas, né, de gêneros diferentes. Então, eu fui muito preconceituoso e racista. Bom, pedi 3 sinais para Deus, Deus me deu. Eu falei primeiro para Deus. Primeiro, quando eu ligar lá para a mesquita, que uma pessoa ouça tudo o que eu tenho para dizer, do começo, meio e fim. Segundo, que ela me peça para ir visitar. Terceiro, e quando eu for visitar, quando eu botar o pé lá, assim que eu botar o pé, que uma pessoa olhe para mim, abra um sorriso e saiba que eu não sou daquele lugar e me pegue pela mão. Mas dito e feito. Munido do telefone, liguei para a mesquita, falei com uma mocinha, e eu fiquei 1h30 falando com ela, e ela me ouviu. E ela falou assim: senhor Paulo, olha, sexta-feira é dia dos brasileiros, o senhor vem sexta. Liguei na quarta. E eu vou ter o imenso prazer de poder recepcioná-lo. Mas o senhor faz o seguinte, senhor Paulo, venha amanhã aqui, venha amanhã. Venha amanhã para eu mostrar um pouco da mesquita e o que nós somos. Bom, eu fui lá. Então, a primeira coisa, o primeiro sinal foi dado. No dia seguinte, foi uma moça jovenzinha, me atendeu, entrou comigo na mesquita, foi. Irmãos, eu fiquei assustado, porque a mesquita era enorme, e ela entrava comigo e me mostrava aqui e ali, não sei o quê, e eu falava, meu Deus, como que essa moça pode estar confiando em mim? Ela não me conhece. E se eu sou uma pessoa maligna, pego ela aqui, olha, ninguém vai vir aqui se eu for uma pessoa maligna, Senhor, tem misericórdia. E ela teve todo o amor e confiança em mim. E me mostrou tudo. No dia seguinte, eu voltei lá para as orações. Irmãos, eu pus o pé na mesquita, sai um irmão do banheiro, vira o rosto, olha lá, muita gente, muita, olha para mim, abre o sorriso, aponta para mim e fala, você é brasileiro? Eu falo, sou, vem aqui. Me pega pela mão, me ensina a fazer a ablução, me ensina as coisas, e me põe sentadinho com fone de ouvido. E escuto palavras que eu nunca tinha ouvido sobre o pai Adão. Palavras sobre o Mestre Jesus. Sim, o Islã crê no Jesus. E como crê? Palavras de amor, palavras de compreensão, palavras de perdão. Ué, mas cadê aqueles muçulmanos que atira bomba, que mata, que arranca a cabeça? Porque eu fui já nessa, né, com esse medo. E não foi nada disso que eu encontrei. Eu encontrei pessoas amorosas, inteligentíssimas, pessoas humildes, que tiveram toda a paciência do mundo para me ensinar. Eu me tornei muçulmano. Irmãos, dentro do Islã, aonde eu me encontrava, com o sheik que eu me encontrava, um sheik ecumênico, lá dentro, eu tinha debate de outras religiões. Olha, outras religiões. Tinha debates, outras religiões iam lá, conversavam, estudavam, e eu achava aquilo diferente, eu me assustava com aquilo. Como assim vocês são muçulmanos? Estão falando com um bandista, estão falando com um candomblessista, estão falando com os crentes, estão falando com os padres. Acho que esse, onde vai esse? Eu me assustei. E da mesma forma que eu me assustei, eu me maravilhei. E da mesma forma que eu me maravilhei,
eu consegui fazer o primeiro ato da reforma íntima, que é olhar para dentro do meu coração e ver ainda que existia o preconceito, a arrogância, o racismo religioso. E eu comecei a estudar as outras religiões. E, através das outras religiões, graças ao Islã, eu conheci a Umbanda. Então, eu ia para o Islã, aprendia, pedi para Deus um sinal para achar um terreiro, porque eu comecei a ter alguns problemas mediúnicos. Já com estudos eu consegui já detectar isso. E Deus me deu um sinal de um ótimo terreiro. Meu Deus do céu, louvado e glorificado seja Deus por isso. Com uma mãe de santo maravilhosa, com um pai que é um ogã da casa maravilhoso. Tiveram toda a paciência, piedade e misericórdia. E me acolheram e me ensinaram. Me acolheram, me respeitaram sendo muçulmano. Mas, pai Paulo, pode ser muçulmano e ser macumbeiro? Olha, eu sou. Depois a gente discute isso outro dia. E lá foi um segundo processo da minha cura. Por quê? Porque eu comecei a me desenvolver mediunicamente, comecei a receber guias, e o nível dos guias que eu recebi, ou eu fazia reforma íntima, ou era simplesmente sair e ir embora da casa. Então, a Umbanda, para mim, foi maravilhosa, porque eu fazia reforma íntima, ou simplesmente não tinha como ficar na casa. Essa casa se chama Templo de Umbanda, Filhos de Iemanjá, aqui de São Paulo. Quando puder, pesquisem na Moca, maravilhoso. Queridos, uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso, Ogã, maravilhosos. Dei muita dor de cabeça lá para a mãe, que teve muita paciência comigo, né? Não tem problema de eu falar, não tem. Mas, queridos, através da Umbanda, que nem eu falei, vem a segunda parte da minha cura, e graças ao Ogã da casa, o pai da casa, esse me levou para também o Daime. Pai Paulo, muçulmano, macumbeiro e daimista, é. E eu entrei para o Santo Daime também. Irmãos, veja bem. Eu não brinco de muçulmano. Eu estudo, faço minhas práticas. Eu não estou há semanas nem meses, estou há anos no Islã. Irmãos, eu não brinco de Umbanda. Eu fiz todas as ritualísticas, sou sacerdote de Umbanda. Estou há anos. Irmãos, eu não brinco com Santo Daime. Eu me fardei no Santo Daime, eu estudo Santo Daime, estudo os inários. E no Santo Daime veio a terceira parte da minha cura. Louvado e glorificado seja Deus. Então, nessas três vertentes, é onde eu consegui fazer verdadeiramente a minha reforma íntima. Numa só não dava, na outra uma só também não dava, na outra uma só também não dava. As três se complementaram. E eu conheço irmãos, outros irmãos que estão em 4, 5, 6 denominações e está tudo ótimo. Por quê? Porque religião nenhuma salva. Religião nenhuma leva a Deus. O que leva a Deus é a reforma íntima, ponto. Pode discordar? Pode, tudo bem. Pode me criticar? Pode, queridos. Não tem problema. Olha, eu luto com as minhas fraquezas e com meus vícios.
E com cada qual, com cada ferramenta que eu tenho aprendido em cada localidade, em cada denominação, em cada filosofia, eu tenho feito o meu trabalho. E para mim, essa é a verdade. Ah, e agora, com a graça e misericórdia de Deus, também estou no candomblé. Não estou brincando de candomblé. Estou lá aprendendo. Mas, pai Paulo, como o senhor dá conta de tudo isso? Eu dou conta, filho. Trabalho, como todo mundo. Eu trabalho de domingo a domingo. Não tenho horário, eu tenho uma empresa. Tenho os meus clientes. Sou o único sustentador e fornecedor, provedor da minha casa. E ainda atendo os irmãos e irmãs necessitadas. Louvado e glorificado seja isso. Seja Deus por isso. Mas dá conta, dá tempo, filhos. Eu tenho dias específicos. Eu me agendo, me coordeno. E para mim não é nenhum martírio. Faço meus estudos, faço as minhas rezas, faço as minhas práticas, faço os meus trabalhos, pago os meus impostos. E louvo e glorifico a Deus através da minha reforma íntima, que é para isso que precisa. Eu tenho um instituto ao qual eu ajudo os irmãos e as irmãs e sou ajudado. Então, queridos, olha o que é fazer a reforma íntima. E vamos finalizar. Então, como eu estava dizendo, falando sobre os arcontes, tudo acontece, irmãos, porque nós permitimos. Nós damos a essas entidades malignas o nosso livre-arbítrio. Nós damos a eles o nosso poder. Então é por isso que precisamos fazer a reforma íntima para podermos entrarmos dentro de nós, lutarmos com as nossas sombras, com os teatros mentais, principalmente com os teatros mentais. Então nós temos que tomar cuidado com essas porcarias que é vendido nas televisões, nos celulares. Olha aí, essas imundícies. Crianças assistindo, imundícies. E pessoas que não ficam sem essa porcaria. E depois reclama que está em depressão, está em ansiedade, os caminhos fechados. A depravação no mundo, os adultérios, né? As depravações, as prostituições, casais que se prostituem, cada um faz o que quer, está tudo bem, está tudo certo. Mas depois, vão para os psicólogos, vão para os centros de umbanda, de candomblé, para as mesquitas, falam, olha, estou com problema. Mas não fala qual é a origem do problema. Para eles, aquilo é uma coisa normal, eles não conseguem ficar sem isso, sem essa imundície. Então, e a maioria dessas pessoas são religiosas ainda por cima. E elas não têm nem noção o que é a reforma íntima. As violências, hoje, nessa época atual, agora, os homens que não são homens, são seres bestiais, que matam as mulheres, que violentam as mulheres. Olha a força do homem para uma mulher. Ah, mas pai Paulo, aquela moça ali fez não sei o quê. Ué, até onde só ela é culpada? E mesmo que seja só ela culpada ou não, porque tem homem maligno, que tem apenas prazer do controle e da violência, olha, só vai embora da sua casa.
Só vai embora. Pelo amor de Deus. Não, mas acha lindo. Agora também tem esses concursos pelo celular aí que faz, eles treinam, pede um beijo para a mulher, não sei o que, se ela não quiser dar, eles vão lá e batem. Acharia bonito se fizesse com a mamãe de vocês. As guerras no mundo. Olha agora a guerra dos Estados Unidos, Israel, Irã. Outras guerras nos mundos, no globo. Para nós, isso que assistimos pela televisão é como se fosse assistir um filme. Mas ninguém troca de lugar com aquelas pessoas. Ninguém faz uma oração para os socorristas espirituais. Nem sabem o que é isso. Mas quer salvação. Quer salvação, quer ir para um céu. Não se discute isso nas denominações religiosas. Não se discute. Não se faz uma gira específica ou uma reza específica para os trabalhadores do astral para ajudar os mortos. Não. Só fica um bobo discutindo com outro bobo. O que um fez, o que o outro não fez, quem está certo, quem está errado. É isso. Mas, de tudo isso, irmãos, irmãs, queridos, há esperança da reforma íntima, porque Deus nos ama, Jesus nos ama, os orixás nos amam, todos os seres de luz nos amam. Devemos nos amar, devemos amar um ao outro, devemos ser perdoadores. Temos que pedir para Deus o dom da reforma íntima. O dom da reforma íntima. Temos que pedir para Deus. Temos que fazer nossas orações, não importa qual que seja, para que nós possamos vencer a quem? A nós mesmos. Irmãos amados, eu agradeço se conseguiu chegar até aqui. Eu agradeço se você me ouviu com respeito e com amor. Peço perdão de novo, mais uma vez, por alguma elucidação que eu tenha feito, por alguma coisa que tenha te machucado. Peço perdão. Peço perdão se alguma coisa que eu falei não ficou clara. Peço perdão pelo áudio, as coisas precárias, peço perdão. Mas tudo o que faço aqui é uma coisa orgânica, junto com os guias. Vocês veem que a minha voz, às vezes minha dicção muda um pouco, porque eu fico mediunizado e espíritos têm um jeito de falar. Eu agradeço mais uma vez a Deus, ao Mestre Jesus, aos orixás, aos meus guias. Agradeço ao amor e te agradeço mais uma vez por me ouvir. Muito obrigado.